Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar continuidade, a essa lição. Essa lição tem sido maravilhosa para nós, temos dado um entendimento das coisas que ainda acontecerão. Poucas são as igrejas que falam sobre escatologia hoje, mas graças a Deus a nossa igreja, ela tem continuado. Pelo amor à palavra de Deus, temos falado também sobre escatologia, que faz parte, como qualquer outra doutrina, a escatologia também faz parte do ensinamento da nossa igreja. E a gente, conforme Paulo, a gente não pode ser ignorante em relação às coisas, os acontecimentos. Então, como nós vimos, não sei se os irmãos pararam para analisar e tentar criar um cenário do que vai ser essa grande tribulação. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a imagem que está justamente na lição 5. E aí eu fiquei pensando sobre esse assunto. E Marcos, ele resume muito bem o que vai acontecer e como será isso. Eu vou só dizer novamente, nós já lemos isso no texto básico, mas eu gostaria de dizer porque esse, na verdade, aqui ele resume de uma maneira, exatamente o que vai ocorrer na tribulação. Porque naqueles dias, ele está falando justamente da grande tribulação, haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, e nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. O que Marcos quer dizer com isso? Irmãos, nós já vivemos no nosso planeta várias situações catastróficas, guerras, Primeira, Segunda Guerra Mundial, onde houve grandes aflições, sofrimento, angústia da humanidade. Mas, conforme Marcos, nada vai se comparar com a tribulação. Nós vimos ontem, que ocorreu lá no sul, com conta de um tornado que passou, como o pastor falou, que o Brasil não tem essa característica, pelo menos não tinha até então. Mas as coisas estão ocorrendo. Aí você vê as imagens, depois passar aquele vento, a força que foi, a destruição causada. E a gente não tem ideia do sofrimento causado, porque a gente não está lá. Mas somente as famílias que lá estão sabem do sofrimento que é passar por isso. Perder uma casa, perder às vezes um ente querido, passar frio, passar fome, passar necessidade. Irmãos, aquilo lá é um evento local. A grande tribulação será um evento mundial. Não terá escapatória. E o próprio Marcos fala que se Deus não abreviar esse momento, acabarei com o momento. A Bíblia mostra de uma forma muito clara e bem literal de que a grande tribulação ela será um período de 7 anos. Ah, pastor, mas é 7 anos, os anos que nós estamos acostumados, 365 dias. Serão 7 anos. E que ocorrerá ao mesmo tempo em que a igreja, outrora arrebatada, já estará nos tempos da eternidade. Nós cremos, vereanos, de que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu não quero de jeito nenhum passar. Que creiam aí que passam, mas eu não quero.
Não, será um caos nesse mundo. Caos. Nós não vamos ser salvos por conta de perseguição, por conta de sofrimento. Não, tudo que tinha que ser feito para sermos salvos já foi feito. Então a igreja não precisa passar aqui por perseguição para que ela seja salva, não. Bem que existem vários locais no mundo em que a igreja é perseguida. Nós aqui somos bem-aventurados ainda, não sei até quando, mas somos. A perseguição aqui é outra, além da perseguição espiritual. Mas a grande tribulação será uma coisa catastrófica. Eu e você, como igreja, estaremos já com Cristo, conforme foi estudado na semana anterior, no tribunal de Cristo, recebendo as recompensas pelas obras que nós fizemos aqui na terra. Enquanto isso aqui, nesse mundo, estará acontecendo várias coisas. E a gente vai ver como isso acontecerá. A lição é grande, então eu vou tentar correr um pouco, mas a gente vai tentar ler também alguns versículos para poder dar base no que nós estamos lendo. Mas será derramado, irmãos, a ira de Deus nessa terra. A gente está acostumado com um Deus bondoso, né? A gente conhece um pouquinho da ira de Deus quando a gente lê lá o Antigo Testamento. Mas isso não se compara com o que vai acontecer na tribulação. Porque a própria Bíblia fala isso. Então, a ira que Deus vai derramar nesse lugar, eu não quero estar aqui não. Eu espero que você também não queira estar. Que a gente vai ver o que vai acontecer. Com cada coisa que vai ser derramada, cada selo aberto, cada taça derramada, cada trombeta tocada, o negócio não vai ser fácil não. A gente vai ver aqui mais à frente. Então, conforme a visão pré-milenista e pré-tribulacionista, que é a nossa visão, tá? A igreja não passará por esse tempo de angústia indescritível, pois antes que ela se estabeleça, o Senhor Jesus já terá arrebatado o seu povo para estar com ele para sempre, conforme está lá em João, capítulo 14, versículo 3. Este período será marcado por grande angústia e sofrimento, pelo afastamento do Espírito Santo e pela manifestação do anticristo. São três coisas que vão acontecer. Resumindo, 3 pontos. Grande angústia e sofrimento, como eu já falei, grande tribulação. O afastamento, irmão, o Espírito Santo está na terra, imagina. Eles estão na terra e nós estamos vendo como confiando. Nesse caos, nesse afastamento de Deus, nesse desamor, né? Imagina quando o Espírito Santo sair. Eu não quero nem imaginar, né? Vai ser insuportável. E além disso, vai se manifestar o inimigo. Que a Bíblia fala. Vai se manifestar quem? O anticristo, que vai governar pelos 3 primeiros anos e meio em paz, né? Mas depois ele vai mostrar quem ele é. Enquanto isso, a igreja vai estar na eternidade, lá no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro. Bem, irmãos, a ideia dessa lição é que nós precisamos estar aptos para discorrer sobre as características desse período, do que vai acontecer. Nós precisamos conhecer isso. A outra é entender os fatos que ocorreram antes, durante e depois desse tempo de angústia. E por fim, estar ciente dos diferentes pontos de vista acerca do assunto e ser capaz de distinguir o que cada um deles preconiza. Por exemplo, como eu falei, nós somos pré-tribulacionistas. O que é pré-tribulacionista? Cremos, aqueles que creem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Aí tem os tribulacionistas, que creem que a igreja será arrebatada durante a tribulação. E tem o pós, que é os que acham que a igreja vai passar por toda a grande tribulação para ser salva. Então, são esses 3 pensamentos que existem aí no mundo evangélico. Sendo que o que mais se destaca e que os teólogos falam mais e creem mais é justamente o que a gente crê, que é o pré-tribulacionismo. Ok? Alguma dúvida até agora? Amém.
Bem, nessa lição nós estudaremos um período ímpar da história. De acordo com as profecias bíblicas, este será o maior, o mais angustiante e doloroso tempo. Desde a primeira semana da criação, como nós lemos, não houve e não haverá outro ciclo de tamanha dor, agonia, pavor e sofrimento sobre a espécie humana. Isso será a tribulação. No Antigo Testamento, a primeira referência bíblica sobre a grande tribulação está lá em Deuteronômio 4:30. Eu gostaria que você lesse, se pudesse pegar em 4:30, e o outro lesse Apocalipse 7:14. A gente vê que desde o início fala-se num dia que haverá uma grande tribulação. Então, se você achou aí e puder me ajudar, se rápido, Deuteronômio 4:30. Quando vocês estiverem sofrendo, todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então em dias futuros vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Isso, aí está falando para quem? Para os judeus. Por isso que nós falamos que a grande tribulação virá para os judeus, um tratamento de Deus para com os judeus. Agora, leia em Apocalipse 7:14, por favor. Eu vou ler aqui para adiantar. E eu disse: Senhor, tu sabes? E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então nós temos uma referência à grande tribulação tanto no Antigo como no Novo. Lá no Pentateuco, que é um dos primeiros livros, né? 5 primeiros livros da Bíblia, e depois no último livro. Na Bíblia toda vai falar sobre em Daniel, em Sofonias, nós vamos ver em várias passagens que vai falar sobre a grande tribulação. Nós vemos que já no início dos tempos, vamos dizer, já se falava que haveria um momento em que a humanidade passaria por uma grande tribulação. A palavra profética, nos 66 livros da Bíblia, prevê um tempo de intenso sofrimento que virá sobre a humanidade, teologicamente chamado de tribulação e grande tribulação. A última semana profética das 70 semanas reveladas a Daniel será o período tribulacional que virá sobre a terra. Está lá em Daniel 9:24, que não vai ler não. Observe que a última semana, assim como todas as outras semanas, dentre as 70, será composta de anos literais, como eu disse, vão ser 365 dias. O período tribulacional durará 7 anos literais, divididos em 2 ciclos distintos, de 3 anos e meio cada um. Os primeiros 3 anos e meio, são denominados tribulação, e o segundo ciclo, também de 3 anos e meio, como grande tribulação. Sem a manifestação da Igreja de Deus sobre o mundo, a humanidade iludida e enganada pelo super líder mundial, que é o anticristo. O anticristo, ele vai vir justamente para trazer a paz. Ele vai resolver os problemas que nós temos hoje no mundo, a fome, da guerra. Então ele vai vir com a solução. Ele vai ser um grande líder. Só que em um momento ele vai querer ser adorado, aí vai ser o problema. Então nos primeiros 3 anos e meio, ele vai vir trazer a solução para a sociedade, econômica, politicamente, tudo. O mundo vai ter uma paz falsa. Mas logo depois disso ele vai mostrar quem ele é. Aí vai vir o período da grande tribulação. Por isso que ele fala como pelos primeiros 3 anos e meio como tribulação e os outros 3 anos e meio como grande tribulação. Entendeu? Basicamente quando Satanás, o anticristo, vai mostrar quem ele é, para que ele veio. O segundo período, que é o grande tribulação que eu acabei de falar, começa na metade da última semana, com a manifestação da Igreja de Deus abrangendo o mundo inteiro. A sequência dos eventos ocorrerá intensamente, atingindo todo o universo e todas as pessoas onde estiverem. Este período é denominado tribulação. Vamos ler Apocalipse 12:6.
Pode ler. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. Se você pegar 1.260 dias e dividir por 360, vai encontrar 3,5. 3,5. É literal. Não é que, esse aqui foi enviado. Não, está escrito aqui. Ó. Entende? Então na Bíblia está escrito que é literal. Então, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação, onde vai ser manifestado o anticristo. E quando começará a grande tribulação? Em Apocalipse 6 e 17, a gente vai ler um pouquinho, vamos folhear bastante a Bíblia aí, para poder a gente ver as bases do que nós estamos estudando. Vamos lá, 6 e 17. Diz assim, ó, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Uma pergunta. A tribulação ela vai começar imediatamente após o arrebatamento da igreja. Constituído de salvos ressurretos, todo mundo já estudou na lição anterior, né? Onde os mortos ressuscitarão primeiro e aqueles que estiverem vivos serão transformados, vão encontrar com Cristo nas nuvens. Então, na abertura do primeiro selo, vai surgir quem? O cavalo branco com o seu cavaleiro. Quem é esse cavalo branco? O anticristo. Vai ser, primeira coisa que vai acontecer é isso. Arrebatou ele, vai ter uma confusão nesse mundo quando a igreja for arrebatada. Porque, além da saída do Espírito Santo, que ele é que faz com que o diabo não tome conta desse mundo. Porque, por mais que ele seja o príncipe do mundo, o próprio Jesus Cristo falou que o mundo já zona maligna, mas o Espírito Santo ainda depende de muita coisa dele não fazer. Entende? Mas quando o Espírito Santo subir com a igreja, os crentes vão tudo para a glória. Os justos vão para a glória. Imagina como vai ficar esse mundo. Imagina a confusão. Irmãos, pensa comigo. Eu dirijo, sou motorista. A Kátia é que fica esperta, porque se Deus não vier e eu estiver dirigindo, não é isso? Porque aí o carro vai ficar desgovernado. Se eu sair do volante, aí o que vai acontecer? Mas ela vai junto. Então, por isso que eu falo, ela fica esperta, porque eu não posso salvá-la. Se tiver um carona, aí que se compra. Exatamente. Se estiver carregando alguém, cada um, esse é o momento de cada um por si. Então, irmão, eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas isso vai acontecer, queridos. Fala, pastor. Nos Estados Unidos, existe uma lei onde o piloto cristão tem que andar com o copiloto que não é cristão. É isso, eu já ouvi falar. Tem, isso existe mesmo. É verdade. São assim, justamente porque se um for arrebatado, tem o outro que vai ficar para poder conduzir. Não, peraí. Você vê que o negócio é sério. É sério, as coisas são sérias. É séria, mas porém, eu acredito que quando chegar nesse tempo, muitos serão arrebatados, mas muito mais não serão. Sim. A quantidade que não vai ser muito mais além do que dos que vão ser. Então imagina, numa igreja que tem 1.000 membros, se vamos dizer que 50 sejam arrebatados e Que isso? vamos pensar. Não, vamos pensar maduramente. Quando você morre por uma doença, ou às vezes até num acidente, que a gente sabe que tem pessoas que estão no auge do seu ministério e mesmo sendo novos, de repente acontece um acidente e aquela pessoa morre. Assim, as chances daquela pessoa ser preparada para aquele momento da morte dela, eu acredito que seja muito mais. Porque a gente também vê que tem pessoas que são salvas no leito da morte. Né? Então há um tempo, uma preparação. Agora, imagina um evento que é mundial, num determinado momento só. Tá, naquela hora, naquele dia, naquele segundo. Que ninguém está esperando. Como um ladrão que vem, que você está desapercebido porque o seu filho vai casar, porque está acontecendo alguma coisa no seu serviço,
preparado nesse exato momento. Então, muita gente que está na igreja, com certeza vai ficar. E aí, de certa forma, é algo... realmente vai ser fácil inventar uma outra coisa, que não seja a obra de Cristo. Até porque, imagina, grandes ministérios com muitos pastores e todos eles ficando... Todos eles, entre aspas, né? Vocês estão entendendo? Aí, poxa, eles vão querer falar, Jesus voltou. E eu fiquei. Não vai querer. Vai falar, aconteceu realmente um problema, os extraterrestres vieram, levaram duas pessoas, deu um colapso no mundo, sei lá o que aconteceu. O átomo entrou em colapso e consumiu algumas pessoas. Sei lá. E aí vai ter muito problema, por quê? Os aviões que caíram nos têm que bater, os carros que baterem, as pessoas de bicicleta, sei lá, sumir a bicicleta sozinha, bater em alguém, a pessoa caiu. Sei lá, vai ter mil situações. Os próximos filmes que são feitos hoje já colocam na cabeça da pessoa que algo pode acontecer. Por exemplo, esse não é tão novo, Guerra nas Estrelas, né? Sim. Que tem aquela dobra temporal, as pessoas saem da realidade anterior. Sim. Quando eles têm mexido muito nesse negócio, Eles vão usar de tudo. chegar e falar assim, não, abriu uma fenda temporal, pessoas Sim. Só levar os cristãos, só levar os marcados com o sangue de Cristo. Alguns. Fala, irmã. Sim. O arrebatamento sempre foi uma dúvida minha. Eu penso que é uma opinião minha, é achismo meu. Quando me converti, quando comecei a buscar a Deus, a minha proposta não era eu vou me converter que eu quero o céu. Não, eu me converti porque o Espírito Santo tocou e eu tenho uma nova vida, uma transformação como eu quero a vida toda. Cada dia você tenta melhorar, ser melhor. Sim. Então, assim, eu fico preocupada com as pessoas que tentam fazer tudo certinho ou andar na linha e ser tipo uma moeda, uma troca, uma barganha com Deus. Por exemplo, essa questão do... Ai, meu Deus, essa questão de galardão. Cara, eu nunca fiz obra de Deus preocupado, de verdade, né? Querendo tirar onda, hipocrisia, não. Vamos supor, eu saía na madrugada, entregava comida a moradores de rua e evangelizava. Eu ia presídio e evangelizava. Mas a minha ideia de estar naqueles locais não era assim, eu quero pedra no meu galardão, eu quero coroa, porque tem essa questão dessas ligações. Não, a Bíblia afirma que você será recompensado por suas obras. E quem não está preocupado? Vai ser recompensado da mesma forma. Mas é por isso que a Bíblia fala sobre o tribunal de Cristo que vai haver a queima das obras. Por isso que lá classifica como feno, entendeu? Como pedras preciosas. Se você foi para aquele evento com a intenção realmente de não, eu estou fazendo porque eu vou ser isso, a sua vai ser feno, vai queimar. Você não vai perder a salvação, mas você não vai receber galardão, entende? Porque a sua intenção naquela época era por conta de uma recompensa. Entende? É isso que a Bíblia ensina. Fala, pastor. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, até em relação ao comentário da Renata. Ficou uma ideia do seguinte: só vai subir no arrebatamento quem não tem pecado. Não. Sim. O seguinte, mas por exemplo, eu estou envolvido num trabalho, numa coisa, outra, eu não estou atento para esse momento. Não, essa atenção que a Bíblia fala para esse momento não está relacionado a você ter cometido um pecado, né, ali recentemente, alguma coisa. Isso aí fala de uma trajetória de vida, né, de comprometimento, né, porque pecar nós sempre vamos pecar. Sim. Né? Nós sempre vamos pecar. Nós podemos sair daqui agora, acabou o culto, a gente chegar ali, aí o cara avança o sinal, dá um susto na gente. Com certeza. E aí você, no teu coração, vai abençoado. Pode está levantado. Sim. Entendeu? Então tu já pecou. Sim. E aí Jesus volta nessa hora, você vai Claro que não. Isso aí é uma trajetória de vida. Sim. É aquilo que nós, né, primeiro, a salvação que é pela graça, a conversão e a nossa manutenção. Como é que você viveu depois
querem fazer as coisas e receberam alguma coisa em troca. Essas obras, como você mesmo disse, são obras de palha, de feno e de madeira, ela vai ser queimada. Né? Agora, a pessoa que faz as coisas para Deus de forma voluntária, alegre, né? Aí essas obras serão recompensadas por galardões. E aí, no final da aula, eu vou recomendar o livro do Tribunal de Cristo. É isso aí, tá? É isso aí. Então, irmãos, como foi dito na abertura do primeiro selo, vai surgir justamente o anticristo, que ele será um dos principais personagens durante o tempo tribulacional. E como foi dito, nessa confusão toda que vai estar acontecendo, na igreja, né, muitas pessoas sumiram, então imagina como é que vai estar o mundo. Não vai estar tranquilo não. Aí vai aparecer um camarada que vai acalmar a sociedade. Esse vai ser o trabalho do anticristo, entendeu? De inventar uma história. Aí com certeza aquelas pessoas que usavam a igreja como um negócio, né, que existe hoje, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, esses vão ficar para a tribulação. Se eles vão ser salvos ou não, aí é uma outra questão, é com eles. Se eles aceitaram esse lugar besta ou não. Se eles conseguirem, né, não aceitarem, morrer, por conta disso, vão ser salvos, porque a Bíblia também garante isso. Agora, o que o anticristo vai fazer? Ele vai juntar com os religiosos. Não acha que ele não vai juntar com os religiosos? Ele vai convencer, vai ter um ecumenismo, entendeu? Para se reunir, eles vão. Com certeza a religião vai sempre fazer parte. Tá? Ele vai usar a religião para poder o quê? Para controlar o povo. Porque a melhor forma de controlar o povo é pela religião, não é pela política. Porque junto com ele vai estar os falsos profetas. Exatamente, o falso profeta vai estar coladinho com ele. Então eles vão trabalhar junto para enganar o povo, tá? Nessa falsa paz. Vai ter uma paz inicial, sim. Para poder, depois dessa confusão toda da igreja arrebatada, realmente o negócio vai ficar confuso e ele vai ter que ajeitar as coisas. E nessa situação é que o povo vai ver a paz. A paz, entre aspas. Entendeu? Então isso vai ser o trabalho de Cristo. Mas isso só vai começar, como foi dito, quando o Espírito Santo e a igreja forem retirados da terra segundo a palavra de Deus. Está lá em 2 Tessalonicenses, que eu não vou ler. Bem, 1.3, purificação dos judeus, povo de Israel. Diversas profecias bíblicas confirmam o plano do Senhor de purificação dos judeus na grande tribulação. Deus tratará com os descendentes naturais de Abraão de forma especial. Conhecendo profundamente o judeu, ele revela o perfil, o caráter e a personalidade desse povo peculiar, declarando que é um povo obstinado e de dura cerviz. Então, irmãos, a grande tribulação será um tempo em que Deus vai tornar a tratar com o povo de Israel. Lembra dessa semana? Lembra do pastor da última aula? Ele mostrou, né, quando ele falava sobre essa semana de Daniel, que a parte que é o tempo que nós estamos vivendo, o tempo da igreja, é denominado um hiato. No período das 70 semanas de Daniel, parou-se na 69ª, parou ali, de Deus tratar com o povo de Israel. Aí a partir daquele momento, que foi desde quando? Desde quando Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu, esse período se torna um período chamado hiato, dentro das 70 semanas de Daniel. Agora, quando é que isso vai começar novamente? Quando a igreja for arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, Deus vai continuar tratando com o povo de Israel, entende? Por isso, a 70 semana, a última semana, que vai ser justamente o período da tribulação. Então, esse período é para Deus tratar com Israel, não com a igreja. Agora, aqueles que ficarem, eles podem ter uma outra chance nesse período. Falando. Eu estou só com uma dúvida, pode ser uma dúvida boba, mas é porque. Não é boba. Aqui nesse texto aqui de Marcos, eu falo assim, por causa dos escolhidos que escolheu, habilitou aquele dias. Aqueles dias que são abreviados seria da tribulação, certo? Quem seriam esses escolhidos? Está falando sobre o povo dele. Está falando judeu. Porque o povo judeu é o povo escolhido de Deus. É o povo que Deus escolheu para ele. Entende? Sim, com certeza. Principalmente nos últimos 3 anos e meio. Porque quando o
entrar lá na Armagedon, já é uma próxima lição que a gente vai ver mais pra frente, entendeu? Que vai ter uma guerra do mundo todo contra Israel. Aí quando Jesus vai descer para dar o escape, mas a gente vai ver isso na lição seguinte, ok? Então esse tempo de tribulação é justamente para onde começa novamente Deus tratar com o seu povo, ok? Vamos entrar nos selos. Opa, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Aqui é só ira, irmão, é só ira. O apóstolo João, na visão apocalíptica, ele contempla 7 selos se abrindo, 7 trombetas e 7 trombetas ecoando e 7 taças sendo derramadas. Esses 21 instrumentos descrevem a ira de Deus que virá sobre a terra, sobre a natureza e sobre a humanidade. A gente vai ver o que significa cada coisa dessa, tá? Mais embaixo. O papel dos selos, das trombetas e das taças é descrito em detalhes, indicando a razão por que acontece, né? O alvo para quem acontece e os acionadores dos instrumentos, dos selos, das trombetas e da taça. À medida que cada selo é aberto, cada trombeta é tocada e cada taça é derramada, a aflição, a angústia e as calamidades, desastres, enfermidades, flagelos e caos crescem assombrosamente, conforme está lá em Apocalipse capítulo 9. Os 7 selos, vamos lá. Primeiro selo. O primeiro selo ele apresenta um cavalo branco, a gente até falou sobre ele, montado por um personagem recebendo uma coroa. Está lá em Apocalipse 6, 1 e 2. Vamos ver Apocalipse 6, 1 e 2, o que fala sobre esse camarada. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, isso aqui é o próprio Cristo, tá, irmãos, que abrirá esses selos. Aqui o cordeiro, quando fala aqui, está falando de Jesus Cristo. Olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Aqui está falando do anticristo. Tá? Este cavalo ele marca o início da tribulação, como eu já disse, e o cavaleiro é o anticristo. Então, primeiro selo. Aí imagina o seguinte, ele já foi arrebatado. Primeiro selo, aqui, ó, o anticristo se manifestou após o arrebatamento da igreja. Então, segundo selo, cavalo vermelho. E o seu cavaleiro recebendo uma grande espada e poder para tirar a paz da terra. Este cavalo e seu cavaleiro simboliza a guerra. Então, irmãos, não vai ser calmaria, não, vai ser guerra. Guerra feia aqui nesse mundo. Tá, terceiro selo. Apresenta um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança nas mãos. Isso representa o quê? A fome. Aí na Apocalipse 6, 5 e 6. O quarto selo introduz a um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chama-se morte. Isso simboliza a morte. Apocalipse 6, 7 e 8. E o quinto selo representa todos os mártires, homens e mulheres de todas as idades, sacrificados pela causa do Senhor. Está lá em Apocalipse 6, de 9 a 11, tá? Que fala assim: olha, havendo aberto aquele selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, verdadeiro e santo dominador, não julgas e ligas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um cumpridas vestes brancas, e foram ditos que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Isso aqui é o quê? Isso aqui são as pessoas que não aceitarão o sinal da besta, que serão mortos por não aceitarem o sinal da besta, tá? Por não servirem ao anticristo. Então serão mortos e serão salvos em Cristo, entende? Então pagará com sua própria vida. Aí já não vai ter ação do Espírito Santo mais aqui na terra. Vai ser muito mais difícil, irmãos. Vai ser muito. Já que o Espírito Santo já não é fácil. A gente já é duro, tem um coração duro para isso, né? Imagina sem o Espírito Santo, meu Deus. Vai chegar você nega Cristo? Vamos lá.
Vai ser devorado. Ou você nega isso, ou você não vai comer. Você não vai ter como. Você imagina o seguinte: hoje em dia nós já passamos por isso, já temos uma noção do que é isso. Quase não temos moeda quente, quase você não tem dinheiro, esquece no teu bolso. Hoje você trabalha com cartão de crédito, né? Ou com Pix, né? Então, quer dizer, o nosso dinheiro todo é virtual. Então você imagina, vai acontecer mais para frente. Vai se instituir alguma coisa, algum tipo de controle, onde a pessoa ele vai só conseguir fazer, comercializar, comprar ou vender, se ele aceitar uma certa condição. Então, essa condição vai ser esse sinal da besta. Vai ser o que? Vai ser na testa? Vai ser? Não sei. É um chip? É um número? Não sei. A Bíblia não fala. É um código? Não, a gente não fala. A Bíblia não é clara em relação a isso. Então, muitos especulam, né? Fala sobre já o chip que já existe e na Europa, que as pessoas já colocam, que já está tudo ali, os seus dados, até em relação aos seus créditos, quando a pessoa vai pagar, não precisa mais do cartão de débito, ele vai aproximar a mão lá do aparelho e já debita automaticamente. Bom, com certeza eles vão usar da tecnologia do momento, né? Estiver atuando, mas vão usar também disso para, de alguma maneira, controlar o povo, como eles já tentam fazer isso já há muito tempo. Entende? Pastor, não vai muito longe, né? Eu tenho muita raiva da questão do Pix. Ele é muito bom, que é prático, mas tipo assim, tem situações que você depende do dinheiro no papel e aí a gente não está com o dinheiro, né, manualmente. Sim. E você é obrigado a estar com o telefone, aí quer descarregar o telefone. Sim. Então assim, eu tentei tirar, né, não entrar nessa questão do Pix, mesmo sendo fácil, mas a gente não consegue. Não consegue. Eles obrigaram a tal forma que a tua vida está dentro do telefone. Exatamente. Aí você Desculpa, só para... Não, irmãos, de verdade, hoje em dia, você acha Você que... nem tem esse telefone. Você acha que você não viu esse vídeo? Não, você Está não tudo tem. aqui. Hoje minha carteira de habilitação está aqui. Hoje o meu... Qualquer coisa que eu falo está aqui. A única coisa que eu não uso é cartão de crédito, eu não uso ainda pelo celular. Eu ainda uso o próprio cartão. Né? Mas a gente já usa tudo aqui. Então, você tirou esse perdão, esse aqui, você está enrolado. Está enrolado. Né? Então, quer dizer, e outra coisa, você achar em qualquer lugar pelo seu celular. Tá? Sim. Você achar, não existe mais aquela, né? Ninguém como é que as pessoas falam, termo, não, privacidade, né? E pior, Tem um fala que hoje em dia tem mais privacidade, não. Você achar em qualquer lugar. A IA ouve tudo que você fala. Eu estudo sobre isso. Tudo que a gente fala, vamos supor, eu comecei com ele aqui agora. Sim. Estou querendo ir para Natal. Eu falei, eu não escrevi em lugar nenhum. Daqui a pouco me aparece um monte de propostas para Natal. Sim. Não, com Então, certeza. você sabe que é sugestão, ele não é adivinha. Não. Então, assim, o celular, Ele te ouviu. ele tem um mecanismo de captar tudo. Sim. E te empurrar de lá para Com certeza. Então, assim, com certeza eles vão usar essas ferramentas todas de tecnologia para poder controlar o povo. Entendeu? Então, e aquele povo que não aceitar o sinal vai estar com problemas sérios. Fala. A tecnologia, ela veio para poder facilitar a vida do homem, né? E assim, a proposta da tecnologia, em certos aspectos, ela é muito boa, porque ela, de fato, né, faz com que muitas coisas que não eram possíveis serem feitas, ser feito pela quantidade de pessoas que existem hoje em dia. O homem ele teve que buscar tecnologia e tudo mais para poder pegar e atender a demanda dessas pessoas que são bilhões agora, né? Então, assim, a tecnologia ela é uma proposta boa, entendeu? Só que a tecnologia vai chegar no tempo e esse tempo já está acontecendo. Ela está idiotizando o homem. Isso. Porque o homem ele está deixando de usar as funções cerebrais dele, que o cérebro ele funciona como se fosse um músculo, entendeu? E está atrofiando. Porque ele tem o celular na frente dele. Tudo que ele quer não é pecado você pegar e fazer pesquisa no celular, gente. Entenda. Você só tem que saber como usar.
Entendeu? Então, quando chegar essa época aí, vai ser muito fácil enredar as pessoas. Porque a ideia é justamente isso. Quanto mais o corpo não pensa, é mais fácil ser manipulado. Tá? Tem a questão do chat GPT. Por exemplo, você vai fazer um livro. Ele escreve um livro para você. Sim, Aí sim. você vai lá e fala assim, quero escrever um livro sobre crime. Aí ele já te dá o título. Não, aí ele te dá os capítulos. Sim. Aí ele fala, você quer que continue? Mas eu quero o capítulo 1. Aí ele vai e desenvolve. Mas a ideia é justamente essa, irmão. E não tem mais fácil de legislação manipular. ainda. É mais fácil de manipular o povo, porque o povo não pensa. Então, é isso que a gente já está vendo isso acontecendo no mundo. Tá? Não é de hoje. Tá? A cada dia mais a gente vê como é que a educação está, não é só no Brasil, em todo o mundo. Entende? Quando tem país aí que estava modernizando, eles estavam fazendo ao contrário, agora está tirando de dentro se eu não me engano, não sei se é Suécia, Noruega, é um desses países aí, nórdicos, que eles estão tirando os computadores de dentro das salas de aula, porque as crianças estão emburrecendo. Tem um filme que foi feito em 2006, chamado Idiocracia. Esse filme foi retirado, foi cancelado. Quem viu, quem não viu, só em plataforma de streaming. Então tudo isso vai ser usado no piloto de Cristo. Isso é fato. Bem, nós já vimos sobre as 7 selos, vamos ver sobre as 7 trombetas, porque o tempo está correndo. A primeira trombeta é tocada pelo primeiro anjo de um grupo de 7. Granizo e fogo misturado com sangue são lançados sobre a terra. Irmão, a gente pensa que isso é um filme, né? A gente fica imaginando, né? Um filme apocalíptico. Mas isso vai ser real. Vai ser a destruição da terça parte da vegetação do planeta. Vai cair do céu granizo misturado com sangue. A gente não sabe o que é esse fogo. A gente não sabe. A gente só lembra, só quando o morro, aconteceu isso. Não vai acontecer na tribulação. Tá? Com esse mundo cheio de gente, com bilhões de pessoas. Terça parte da vegetação. Mas não acabou não, isso aqui é só o início. A segunda trombeta apresenta um monte ardendo em fogo que cai no mar. Resultado, 1/3 dos oceanos é contaminado. 1/3 das criaturas do mar morrem e 1/3 das embarcações é destruído. Provavelmente uma coisa vinda do espaço, né, que fala um monte, provavelmente que um meteoro, alguma coisa que vai cair no mar e vai causar essa desgraça. Mas com certeza não é uma coisa pequena, porque a Bíblia fala em monte, aqui fala em monte. Então é uma coisa enorme para causar esse estrago todo. Imagina, vai morrer terça parte das criaturas do mar. Vai destruir embarcações, terça parte. Então vai ser um estrago muito grande. Provavelmente vai causar maremotos, tsunamis enormes para destruir isso tudo aqui. Vai ser um estrago. Isso só estamos na segunda trombeta. Vamos lá, na terceira. Mostra uma grande estrela chamada Cinto, como uma tocha ardendo em fogo, que cai sobre os rios e nas fontes das águas. Resultado: a terça parte de toda a água potável é contaminada, provocando a morte de muitos. Imagina, se hoje nós já temos problema com água, imagina se a terça parte das fontes naturais que nós temos no mundo hoje seja contaminada. Aí um detalhe, esse negócio é aqui no Brasil. Também. Porque o Brasil tem 80% das águas minerais são no Brasil, mas ainda tem essa. O mundo todo vai sofrer. O mundo todo. A quarta trombeta, isso parece até uma. Não, parece mentira, né? A gente olha assim, não, isso é fantasia, não, isso é coisa. Não, isso vai acontecer, não está na Bíblia. A única profecia que ainda não aconteceu foi essa. Se todas as outras se cumpriram, se você não acreditar que essa vai se cumprir, aí é contigo. Eu não quero estar aqui para ver isso. A quarta trombeta é tocada e fere a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Resultado: trevas, densa escuridão, afetando o dia e a noite. Irmãos, se você pensar aqui que vai tocar o sol, então quer dizer, se vai tocar o sol e vai haver escuridão, vai ter frio. Se tirar o calor do sol na terra, isso aqui vira um gelo. Sofrimento com gelo agora, né? Antes é com fogo, agora é com gelo. Vamos lá.
cabe o abismo, e deles sobe muita fumaça, semelhante a uma fornalha gigante. Aí, aqui diz no comentário aqui, que no meio da fumaça vai subir gafanhotos com uma aparência de animal, homens e demônios. É uma mistura de três, né? Animal, homem e demônio. Parecem com cavalos preparados para a batalha. Eles cobrem toda a terra, permanecendo nela durante 5 meses para cumprimento da missão. Resultado: invasão demoníaca, escuridão sobre o sol e o céu, tormentos indescritíveis sobre a humanidade. Eu não sei se vocês já assistiram já o filme que tem com... eu não sei o nome agora, não vou lembrar, onde tem lá a Liga da Justiça lutando com vários, os gafanhotos que voam, umas coisas muito doidas, entendeu? E um camarada que vem de outro planeta para tentar aqui conquistar a Terra. Isso acontece lá fora, lá na Rússia, um negócio assim. Eu sei que os bichos são uma mistura de um homem com demônio e gafanhoto, é uma coisa estranha. Aí você vê isso aqui, você fica imaginando assim, não, isso é mentira. Não vai acontecer. É muita desgraça, muito caos. Parece filme em Hollywood, né? Pelo menos na minha cabeça eu começo a ver um montão de coisa. Aí é perigoso até sonhar com esse negócio. Mas está em Apocalipse 9, irmãos. Está aqui na Bíblia. E vai acontecer. E a sexta trombeta de Jesus, a sexta, agora é a sexta. Ele foi liberado 4 anos preparados para aquele momento profético. Eles se juntam a um exército de demônios com 200 milhões de soldados montados sobre cavalos endemoniados, assassinos. Resultado: a terceira parte de toda a humanidade é assassinada. Está no Apocalipse 9, de 13 a 21. Eu acho que você vai até ler Apocalipse agora. Se você não tinha costume de ler Apocalipse, que é tanta coisa, você diz assim, mas como assim? É isso que está acontecendo. Sétima, não dá nem para ter mais sétima, mas tem sétima. Ecoa fortes vozes no céu, que anunciam a possessão dos reinos do mundo pelo Senhor. Resultado: a submissão, louvor, adoração e exaltação dos 24 anciões ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Abertura do santuário de Deus com a arca da aliança divina. Fenômenos de natureza. Aí está a partir do capítulo 11 de Apocalipse, vai falar sobre isso. Aí aqui já é o final, irmão. Aqui já é o final. Isso não tem mais o que fazer também, né? Já está tudo destruído. Só o Senhor para poder estabelecer. Tem 7 taças ainda. Acho que não fala não. Está desespero, só de ver. E a primeira taça é derramada sobre a terra. Alvo. Tem alvo. Todas as pessoas que tinham a marca da besta e adoraram a sua imagem. Você acha que vai ficar por isso mesmo? Não. O que vai acontecer com elas? Vão ter úlceras e feridas dolorosas. Lá em Apocalipse 16, 2. Todos que receberam o sinal da besta. A segunda taça, derramada sobre os mares. Consequência: as águas tornam-se em sangue. Imagina um mau cheiro. A gente pensa que maresia é mau cheiro, né? Imagina sangue. Morrem todas as criaturas viventes. Até essa parte tinha morrido antes. Agora não morre o resto. Os restos não vai ficar. Com certeza, mano. Com certeza ele vai ficar fétido. O ar vai ficar irrespirável. Não tem. Pastor, eu queria uma colocação. Sim. A Bíblia foi escrita há tanto tempo, o ser humano lê e acha que não entende. Porque eu acho que não acredita que isso tudo vai acontecer. Exatamente isso. Até os próprios cristãos, eles estudam. A gente está tendo esse estudo maravilhoso no exterior. Claro que a gente já, eu, por exemplo, converti aos 11 anos. Então você vai sendo educado nessa questão cristã. E aí parece que as pessoas estão dormindo mesmo, não acreditam. Eu acho que só vai, é igual a pandemia, né? Teve a pandemia, teve o desespero, toda a pandemia continuou e ninguém percebe. Sim. Tem os restos
Sim. E aí você vê isso aqui, a gente lê, até mesmo quando a gente está lendo o Apocalipse, é tanto sinal, é tanta coisa que vai acontecer. E você não acredita. É justamente essa situação. É por isso que infelizmente, a escola bíblica está, graças a Deus, não está vazia. Tem bastante gente. Mas poderia estar lotado, que é um assunto interessantíssimo para todos nós. Mas infelizmente não. Às vezes é porque não dá importância. Porque Deus. Porque também é um sinal, irmão, do amor que muitos criariam. Então, assim, o que eu fico pensando, desde que Deus criou o mundo, ele vem falando sobre as coisas. Sim. A questão, eu não sei o que é que cai no comodismo. A pessoa pensa que está A pessoa já vê como paisagem, entendeu? É igual pra gente. Nós carioca, nós não vemos o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, como uma coisa bela, maravilhosa, porque nós moramos aqui. Estamos acostumados com isso. Mas qualquer turista que vem de outro estado do país, ele se maravilha com as coisas do Rio, coisas que a gente vê como comum. É a mesma coisa. A igreja de hoje, ela vê essa como uma coisa comum e vê Apocalipse como uma coisa muito longe. É uma coisa que fica longe de acontecer. O Apocalipse ele acontece em toda a linha da história. Desde quando Deus criou ali o período do tempo da salvação, ele determinou que ela Agora, quando fala da irmã aqui de Rosa, eu lembro do Mel Gibson e do Augusto Cury. Como Deus foi tremendo e é tremendo, que eles vieram a se converter, né? O Augusto Cury, um dos top de linha na escrita. Não? Não? Meu alguém precisa ter Só se católico. impressionou com a mente de Cristo. Ele declarou isso muito diferente. Porque ele está voltando tudo para as escrituras. Mas ele não se converteu. Ele fez uma declaração que ele é um agnóstico. Ele vê a existência de Deus, mas ele não tem uma definição religiosa em relação a Cristo. Mas ele é assim, tem Mel Gibson, que pô, né? Para eles, isso aí seria fantasia, né? Fala, professor. A grande realidade é que as igrejas, né, estão com medo de pregar a verdade. E quando a gente pega um estudo desse, que a gente está falando sobre a verdade, e a verdade é uma única só, o segundo reconhecimento de Israel, a última geração, é a nossa. E se nós formos contar, porque às vezes a gente fica com medo de falar, se a gente for contar ali dia a dia, não passa de 2048, a volta do Senhor Jesus. E algumas pessoas ficam assim, pô, mas eu vou falar isso, vai assustar. A grande realidade é essa, é que nós precisamos entender que Jesus está às portas. É como nós começamos o culto hoje. Está aí, ó, não tinha furacão, não tinha tufão no Brasil, está acontecendo. A mortandade está aí grande. A ação policial é um sinal também. Os bandidos, tudo isso é um sinal. Então as pessoas acham que isso aqui, às vezes, é uma história da cheia e a verdade está acontecendo. E quando Jesus esteve à terra, foi a mesma coisa. Jesus pregou a verdade, pregou a salvação e muita gente também. Nós somos, eu creio dessa maneira, que nós somos a geração do arrebatamento e nós precisamos continuar falando isso. Jesus, antes de subir aos céus, ele falou: eu vou para o Pai e vos prepararei morada. O paraíso que Deus tem para nós não é aqui nessa terra. Entendeu? O que acontece é que muitas pessoas estão buscando o reino dessa terra. E o anticristo ele vai enganar facilmente quem busca o reino da terra. Entendeu? Porque nós temos que lembrar que a nossa pátria é no céu. Vamos lá, vamos terminar agora aqui sobre as taças. Bem, a terceira taça é uma derramada sobre rios e fontes, já falei, aonde vai ser tudo transformado em sangue. Então vai ter algo para beber. A quarta taça é derramada no sol. Consequência, agora é o contrário. O sol vai se tornar escaldante, insuportável. Homens serão queimados. Quer dizer, uma coisa doida. A quinta taça é derramada sobre o trono da besta. Consequência, densas trevas, tormentos, feridas, agonias. Apocalipse 16, fala todas as emoções. A sexta taça é derramada sobre o rio Eufrates. Consequência, as águas secam completamente. E a sétima é derramada nos ares.
terremotos fortíssimos, trovões, chuvas, tormentas, cidade dividida, enormes pedras de granizo, está em Apocalipse 16, 17 a 21. Quer dizer, irmãos, é só caos. É só caos da tribulação. E nada disso é para nós, que somos igreja. Nada disso. Eu creio nisso. Espero que você também creia. Tá? Para terminar, vamos falar sobre as questões da grande tribulação. Que tem uma pergunta, né? Que todo mundo já sabe. Mas vamos lá. Quem será o governante mundial da grande tribulação? Segundo Tessalonicenses, né? Vai falar que vai ser o anticristo. Que a Bíblia fala também que é o homem do pecado. Então, falar em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. A nação de Israel estará envolvida na grande tribulação? Uma pergunta. Sim, os judeus eles formam a nação de Israel. Foram espalhados pelo mundo inteiro e no final dos tempos voltarão a Sião. Sião o quê? Israel, né? Jerusalém. Eles virão de todas as partes vindo para Jerusalém, a cidade santa, a cidade do rei. O panorama profético das nações, a terra de sua maior relevância, tem sido configurado em Israel. Então, Deus vai tratar Israel de maneira profunda e abrangente, como nós já falamos, na grande tribulação. Tá? Enquanto a igreja vai estar lá no lugar especial, nas bodas do Cordeiro. Haverá sobrevivência na grande tribulação? Estudos mais aprofundados do Apocalipse 7, de 9 a 17, indicam que haverá salvação durante a grande tribulação. Nós vemos isso aqui. Muitos judeus, aliás, serão salvos na grande tribulação. Entre eles haverá até os 144 mil selados de Israel, que aí está lá em Apocalipse 7, de 1 a 8. E qual é o papel da igreja na grande tribulação? O papel da igreja em relação à tribulação tem sido alvo de muita discussão através dos anos. Já se sabe, no entanto, que a grande tribulação ela é uma referência às últimas semanas. Nós já vimos das últimas semanas da visão das 70 semanas de Daniel. Mas nem o Senhor Jesus, aí agora isso aqui é importante, vamos frisar, nem o Senhor Jesus, nem Paulo, uma única vez ensinaram que a igreja deverá preparar-se para sobreviver na grande tribulação. Na Bíblia não fala sobre isso, o próprio Jesus. Ele falou que viria para buscar a gente. Né? Então, assim, não existe na Bíblia. Tem uns pastores que já estão ensinando as pessoas a como viver, né, na grande tribulação. Deixa ele. A igreja vai passar pela grande tribulação é desviada. Exatamente, a igreja é desviada. Então, assim, eu não quero nem saber desses ensinamentos. Então, se o próprio Jesus e o apóstolo Paulo foi um dos maiores, né, apóstolos e escritores da Bíblia, não falam sobre nada disso, por que eu vou ficar inventando? Tem manual. Não, com certeza, eu não falo desse manual que já foi criado aí. Então, eu nem quero saber desse manual, irmão. Quem quiser comprar aí, eu vou mostrar aí. Eu sei que tem, gente. Pode ser que dê um pouco que é assim pra mim, porque eu sou muito curiosa. Para ter como estudo, né? Como estudo para saber. Bem, irmãos, haverá uma igreja na grande tribulação? Aí tá, sim, vai ter uma igreja. Mas ainda não foi. Essa não foi relatada. Essa, na verdade, quando João teve a visão e deixou ele perplexo, fala dessa linda mulher no deserto, né? Misteriosa, ricamente adornada, coberta de pedras preciosas. Aqui está falando daquela igreja, né? Daquela igreja que era negócio. Está falando disso. Então, essa aqui vai estar cavalgava sobre um animal com 7 cabeças e 10 chifres. Nessa visão, o deserto é o mundo. E a mulher aqui é a igreja da grande tribulação. Não é a igreja purificada. São os desviados, né? Que vão ter a sua chance. Mas nunca a igreja mundana foi tão linda, bonita, atraente e poderosa. É até meio contraditório falar igreja mundana, né? Porque igreja é imaculada, né? Quando a gente fala de igreja, né? A gente fala uma coisa pura. Então é estranho isso. É igreja humanista. Então assim, essa igreja, o anticristo vai usar essa igreja como parceira no seu plano diabólico dinâmico, sedução e mais tarde como um agente assassino e sanguinário. Então, irmãos, Satanás vai estar aí, o anticristo, a personificado no anticristo, vai estar usando a igreja mundana, a igreja que
está aí no mundo aí hoje achando que é igreja e que vai ficar. Ela vai ser usada pelo anticristo. Olha só, como é que, né? O povo de Deus, que não creu em Jesus o suficiente, não guardou os mandamentos, não guardou os ensinamentos o suficiente para ser arrebatado, vai ser o instrumento do diabo, vai ser o instrumento do anticristo para escravizar o povo. Foi o que eu falei lá no início, lembra? Ele vai usar da religião, vai usar da fé para controlar o povo, e a igreja vai ser usada com isso. Aí vão ser pastores, padres, bispos, e sei lá, o nome de apóstolos que estiverem aí pelo mundo, que vão ser usados para isso, para controlar o povo pela fé. E como já aconteceu no passado, na história da igreja, muitos foram mortos. Isso vai acontecer também, irmãos. Não vai ser diferente. Então, concluindo, o anticristo se manifestará no início da tribulação, depois que o Espírito Santo não estiver mais na terra, operando por intermédio da igreja. Isso significa que todos, até mesmo um adversário tão aparentemente poderoso, tem que se dobrar diante da soberania do Altíssimo e limitar a sua ação ao que Deus historicamente estabeleceu. Não tem jeito. O diabo só vai ter poder aqui nessa terra de que o Espírito Santo sai dentro. Tá? Isso é determinado por Deus. Ok, irmão? Então, que o Senhor Deus possa abençoar cada um dos irmãos, que a gente possa estar atento de que isso aqui não é historinha, o livro do Apocalipse vai se cumprir, e eu espero que nós estejamos na glória, nas bodas do Cordeiro, né? Isso somente sabendo o que está acontecendo lá embaixo. Provavelmente a gente vai estar ciente, mas não está participando. Esse aqui é o mais importante. Deus abençoe.